300 gramas de água em temperatura ambiente, água filtrada, né, gente? Isso aqui equivale a aproximadamente 330, 325 ml de água. Por isso que eu gosto de pesar, porque aí não tem erro. Eu vou utilizar 8 gramas de fermento biológico granulado, seco. Vou reservar 30 gramas de farinha de trigo para mais tarde, se eu precisar. Eu tenho aqui ainda, são 70 gramas de farinha de soja. Atenção, é farinha de soja, não é extrato de soja. Ela vai servir para aumentar os alvéolos da massa. Ela vai dar uma certa crocância e vai reter um pouco a umidade junto com a farinha de trigo enquanto fermenta. Se você não tiver, pule, não tem problema. Só vai ficar um pouquinho diferente, mas não tem problema não. Eu tenho aqui 10 gramas de azeite, 10 gramas de açúcar, 10 gramas de sal. Atenção, gente, isso aqui é uma colher de chá. Isso aqui também é uma colher de chá. Entende por que eu falo em peso e não em medidas assim de colheradas, de chá, de xícara e tal? Peso é peso. Colher pode variar de um lugar para outro. Não sei qual é o tamanho da sua colher. Essa aqui é uma colherzinha de café, é a que eu tenho aqui em casa. Então eu tenho essa de cafezinho, tenho essa para é uma xícara de chá, e tenho essa aqui também, que é também outra xícara de chá, só que é maior, né? Pois é. Então por isso que o peso é essencial. E vou utilizar aqui no caso 620 gramas de farinha de trigo. Então vamos começar a misturada. Eu vou primeiro colocar a água aqui na vasilha e colocar o fermento e deixar quieto aqui por uns 2 minutos para que o fermento possa decantar. É quando ele vai começar a ficar vivo, vamos dizer assim, vai dar vida ao fermento. Pronto, já passaram os 2 minutos, o fermento já decantou, já está o cheirinho que se desprende, é uma coisa incrível. E aqui a gente dá uma misturada com fermento na água. Volto a dizer, água em temperatura ambiente. Eu vou aqui acrescentar o açúcar. O açúcar ele ativa, ele dá vida, ele é alimento para fermento. E vamos aqui dissolver o açúcar. Açúcar bem dissolvido. Está na hora de acrescentar a nossa farinha de soja. Como disse, se você não tiver, não tem problema, pula essa parte. No caso aqui foram 70 gramas de farinha de soja. E vamos dissolver também ela aqui, essa nossa mistura. O sal vai ser a última coisa a entrar aqui, porque o sal mata o fermento. Nunca se mistura sal com fermento, senão você vai matar o fermento. O fermento não vai ter atividade alguma. E vamos aqui acrescentar desde já o azeite. Tudo bem que azeite e água não se misturam, né? Mas a gente coloca agora e vai misturando. Se você for usar uma misturadeira mecânica, elétrica, uma maceira, essa parte aqui você faz exatamente aqui, assim, numa vasilha. E depois você vai juntar com a farinha.
Já está na hora da gente acrescentar a farinha. Eu gosto de dar uma peneirada na farinha, ao menos uma boa parte. Vamos aqui começar a misturar com garfo, até que comece a dar uma consistência maior, para depois então começarmos a usar a mão. Como eu disse, o sal fica por último, só não pode esquecer. Senão a massa vai ficar sem sal, aí não vai ficar tão gostosa. O sal é que dá um gostinho bom na massa. Então, já está num ponto bom para a gente colocar a mão na massa. E aqui a gente vai misturando. Aqui a gente vai misturar em torno de 10 minutos. Até que ela solte, fique soltinha da mão. Pronto, gente. Já está aqui mais do que sovada. Sovei aqui mais 10 minutos. Agora ela está completamente lisa, bem homogênea, não gruda nem um pouco na mão. O ponto é o que a gente chama ponto de véu. É isso aqui, ó. É que tem uma elasticidade na massa. Deixa eu fazer assim bonitinho para vocês. Tem essa elasticidade na massa. Ela fica bem fininha, né? Bem fininha. Isso aqui, ó, é ponto de véu. Agora a gente vai deixar ela fermentando por 2 horas. Ela deve dobrar de tamanho. Aqui. Então vamos deixar ela aqui. Eu vou cobrir e deixar fermentar por pelo menos 2 horas. Se passar para 2 horas e meia, 3 horas, não tem problema não. Mas no mínimo ela tem agora que fermentar aqui por 2 horas. A gente cobre, geralmente falam, cobre com um pano úmido, limpo e úmido, ou seco e pano. Com pano, tá errado, não tem nada que cobrir com pano nenhum não. Pano tem bactéria. A gente usa papel filme ou um saco plástico. Pode fazer isso aqui, vedar bem. E a umidade, por isso que eu ponho farinha de soja, para manter a umidade da massa. Pode fazer isso assim, com papel filme, ou colocar dentro de um saco plástico, como na verdade eu prefiro do que o papel filme. Eu tenho um saco grande já. Pronto para isso. E ó, vou colocar aqui dentro. A massa vai crescer legal aqui. Então vamos aqui fechar o saco. A torcida e pronto.
Vamos deixar ele aqui agora fermentar por 2 horas. Pelo menos 2 horas. Muito bem, já se passaram 2 horas. Vamos então aqui ver a nossa massa de pizza que deixei fermentando. Como podem ver, ela deu uma dobrada de tamanho, né? Deu uma inchada boa. É isso aqui mesmo. A bancada absolutamente limpa. Vamos dar aqui uma polvilhada de farinha de trigo. Na verdade, eu sempre gosto de usar a peneira, né? Porque aí não fica nenhum grãozinho. Mas aqui é mais para dar uma isolada boa assim na bancada, sem muito excesso. Só mesmo um bocadinho. Nós vamos aqui nessa massa dar também uma polvilhadazinha assim por cima. E vamos virar essa massa aqui. Tem que ajudar com a mão porque ela fica meio aqui grudada no fundo daqui. Muito bem. Vamos então aqui novamente dar mais uma polvilhada por cima. Tá ótima ela. Bem elástica, bem macia, bem lisa. Vamos então agora fracionar a nossa massa. Como sempre eu gosto de pesar para poder fracionar mais ou menos. 884 dividido por 6 dá 147 gramas, 3333. A gente corta e vamos pesar. Aqui 147 gramas. Pesou. A gente pode juntar tudo aqui, dar aqui mais uma misturadinha. Mais uma sovadinha. E temos aqui já uma bolinha da nossa massa. Só complementando, estão aqui as nossas 6 bolinhas. Observe que eu deixei aqui um espaçozinho, mais ou menos 3, 4 dedos, né, em todas as bordas, porque a massa vai, essas bolinhas elas vão crescer. Elas vão crescer e está arriscado a se unirem. E aqui elas vão fermentar mais um pouquinho. Vão fermentar agora por mais umas 2 horas. É isso que toda pizzaria faz. Prepara a massa com antecedência, a grande massa, depois divide as porções, ela já fraciona o tamanho das pizzas que são servidas. E na hora é mão na massa, é botar, abrir, rechear, né? Então a massa tem que fermentar. Não existe essa de não fermentar uma massa manipulada. Se você não quer esperar fermentar, crescer, use a receita da massa de pizza de liquidificador, massa de liquidificador. Ali você vai usar o fermento em pó, que não é o biológico, é o fermento químico, né? E não precisa esperar fermentar nada. É bater no liquidificador e colocar na forma e pré-assar. Então vamos agora aqui mais 2 horas para a gente voltar aqui. Vamos de novo utilizar o nosso saco para cobrir, fechar essa bandeja. Vocês lembram da bolinha? Ficou esse bolão.
Vou aqui pulverizar com um pouco de farinha de trigo aqui. E vamos tirar aqui a nossa primeira massa. Essa aqui já é uma porção pronta para nós abrirmos. Então a gente põe a parte que estava em cima para baixo. Vamos jogar um pouquinho de farinha de trigo por cima. E aqui a gente vai dar forma. Tá aí a nossa massa de pizza aberta. Abri outra. Vamos abrir essas aqui com rolo, só para ficar diferente. Aqui a gente abriu na mão. Vamos abrir essas aqui no rolo. O rolo a gente pega do meio para as pontas. Do meio para as pontas. Gira a pizza do meio para a ponta e volta. E aqui a gente vai rodando a pizza, a massa, né? Pronto, senão ela vai ficar muito fina e vai rasgar. O tamanho é esse. Vamos dar limpeza aqui para começar a rechear. Essa farinha a gente dá uma peneirada e volta aqui para a caixinha